Boa tarde, pessoal. Esse vídeo é para a turma de estruturas algébricas, porque eu vou fazer um breve comentário sobre a primeira avaliação, tá bom? Como eu ainda tenho, por conta de tempo, porque eu ainda tenho que corrigir a prova da outra turma, que vai dar trabalho igual deu a de vocês, então eu vou comentar, e também porque vocês têm a solução da prova consigo, eu vou comentar o que eu acho mais importante das questões, em vez de resolver a prova e só mandar a solução, tá? E depois eu posso até fazer isso, ou quem quiser uma explicação mais detalhada sobre uma determinado item de alguma questão, é só mencionar que eu posso fazer isso, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá, né? A prova, lembrando, ela tinha 11 questões, certo? Totalizava mais de 10 pontos, mas claro que a nota só ia no máximo até 10, certo? E aí o meu comentário é em cima de coisas que eu percebi que foram feitas, que houveram equívocos em certas coisas que foram utilizadas, falta de explicação correta ou insuficiente, enfim. Então é em cima disso que eu vou comentar a prova, tá? Então, por exemplo, no caso aqui da primeira, né? A primeira a gente tem 5 itens. Em geral, todos os itens de cada questão valeram 0,4, com exceção da quarta questão, que um item valia 0,5 e 2 valiam 0,1, e da última questão, da 11ª, que valia 0,6, tá? Então, vamos lá. Uma observação geral, né? Em qualquer item desse, quem deixou de explicar alguma coisa, né, só colocou, isso aqui acontece, portanto, e concluiu, né? Tinha algum momento que precisava argumentar uma coisa, a pessoa só disse que aquilo ali era válido e concluiu, mas que não era uma coisa muito óbvia de se ver, e isso teve penalidade. A penalidade ela varia de acordo com o tipo de argumento que não foi explicado. Então, se fosse uma coisa um pouco simples, digamos, mais simples, eu tirei 0,1. Se for uma coisa mais que precisava de um pouco mais de rigor na explicação, então eu fui tirando uma pontuação maior. Geralmente eu tirava, porque nesse caso, a metade. Se o raciocínio estivesse correto, mas esse argumento não estivesse bacana, eu tirava metade. Agora, se for um erro muito grosseiro que comprometia a resolução e a pessoa não só disse que aquilo era verdade e daí concluiu, eu não considerei, tá bom? Então, por exemplo, no caso da primeira, no item A, o problema aqui do item A foi que a maioria das pessoas, acho que só teve uma pessoa que justificou corretamente quem era o conjunto quociente, né, obtido dessa relação de equivalência aí dada no item A, certo? Porque muita gente colocou só que achava a classe de equivalência, que no caso lá o x barra eram os elementos A, para qualquer x real, a classe do x barra era os números reais A, tal que ou A era igual a x, ou A era igual a 4 menos x. Então, cada classe dessa só tinha 2 elementos. Ninguém nem falou isso, mas assim, explicitou, né? Mas na verdade isso aí está dizendo que são 2. Por exemplo, se você pegar o A igual a 1, então a classe do 1 vai ter quem? Vai ser 1 e o menos 2, que é menos 1. Se você pega o A como sendo 2, a classe vai ser 2 e 2 menos 2, que é 0. Então toda classe aí vai ter dois números reais. O próprio x e ele menos 2. Quando você olha para essas classes e coloca tudo isso num conjunto só, que aí você tem esse conjunto quociente, né, o conjunto das classes, então observe que nesse conjunto vai estar todos os números reais. Porque para cada x barra, o x é real, o próprio x faz parte da classe. E vão ter elementos que vão se repetir. Então, o conjunto quociente era quem? Era o conjunto dos números reais, nesse raciocínio que eu falei, que era o raciocínio para ser usado. Então, muita gente só disse que era o x barra com x barra igual a isso, não sei o que, mas não explicou, então, isso aí, como a questão da classe de equivalência estava correto. Faltou explicar direito isso aqui, então, nesse caso, para quem fez desse jeito, eu tirei apenas 1/10, tá? Do item. O item B pede para mostrar, é uma generalização de um resultado que eu comentei em sala, né, que a gente viu que a raiz quadrada de qualquer número primo, ele era um número irracional. Então o item B aí ele generaliza, né, ele diz, seja P um número primo, n maior ou igual que 2, mostrar que raiz enésima de P é irracional. Nesse caso aí, pessoal, teve duas situações. Teve gente que cometeu um erro, porque eu não entendi se a pessoa quis provar por contrapositividade, porque a pessoa pegou o caso particular que o n era 2, mostrou que nesse caso tinha que ser verdade,
e concluiu fazendo aquele argumento clássico lá de supor que seria racional, então raiz quadrada de P seria A sobre B, com A e B' isento se B diferente de zero. Enfim, e aí concluiu que teria que ser irracional, e daí concluiu que para todo N também é. Como? Como é que você vai garantir que se para o N ele é irracional ou por absurdo, você prova por absurdo que tem que ser, como é que daí você conclui que para todo N é? Não tem nada que garanta, porque o N é um natural qualquer, né? Tinha que ser um raciocínio geral. E teve gente que tentou provar usando indução. Só que teve um problema lá no momento em que consideravam igualdade, que P dividia um determinado produto, que eu não entendi aquilo ali. Não é uma coisa que acontece sempre, eu não entendi o argumento. Então, nesse caso também, como esse argumento era essencialmente o principal para chegar no resultado e a pessoa só disse que valia aquilo ali, então eu não considerei, porque tinha que ter a explicação do porquê que valia aquilo, tá bom? Esse item C, pedir para testar a validade das propriedades reflexivas, simétrica e transitiva. Isso aí eu lembro que eu não dei em sala, mas eu até comentei que tinha isso tinha na lista. Inclusive esse item C essa primeira questão quase toda eu tirei de uma lista. A prova, na verdade, metade da prova, se eu não me engano, ela foi tirada de das listas de exercícios, tá? E no caso aí do item C, o que aconteceu foi que a maioria das pessoas a maioria não. Teve quem argumentou corretamente, mas teve algumas pessoas que tiveram algumas dificuldades em provar testar as três propriedades: reflexiva, simétrica e transitiva, né? Mostrar que XX, para qualquer X real, o par XX pertence a isso aqui, que nem sempre é verdade, mas teve gente que dizia que nem sempre era, porque se fosse o X seria mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2, que não tem nenhum problema, porque o X é real. E o último lá da transitividade, se XY pertence, YZ pertence, então XZ pertence. Ninguém disse o que acontecia com a desigualdade x quadrado mais z quadrado. Só pegavam x quadrado menos z quadrado. Quem fez dessa forma, eu não considerei. Teve as pessoas que conseguiram fazer de forma correta, tá bom? E aí, como eu disse, depois se alguém quiser saber como é a solução correta, é só me dizer que depois eu tiro um tempo e posso mandar, tá bom? Aqui o objetivo maior é explicar o que eu considerei nas resoluções, porque aí cada um vai saber, porque tem suas soluções consigo, né? Bom, o item D é um se somente se, tá? O problema aqui, quase todo mundo fez essa questão, só que algumas pessoas só fizeram um sentido. Certo? Teve algumas pessoas que só fizeram isso aqui, que se o 10Q mais R é divisível por 7, mostrou que Q menos 2R também era, mas não fez a volta, certo? Então nesse caso só ganhou a metade, tá bom? Porque tinha que provar, dava para provar na verdade em uma única, dava para provar em termos de equivalência mesmo, né? Que isso aqui é divisível por isso, e somente se, aí você fazer uma manipulação com essa expressão. Tem mais de uma forma de você resolver isso, porque você pega que se 10Q mais R é divisível por 7, quer dizer que isso aqui é igual a 7 vezes alguém. Você, por exemplo, poderia escrever o R em termos da igualdade, isolar, substituir nessa expressão e você iria obter algo que era 7 vezes alguém também, tá? Ou então você poderia, como teve gente que pegou menos 7Q, menos 7R, somou esses dois valores, porque se isso aqui é divisível, se você pega esse camarada e soma menos 7Q, menos 7R, continua sendo. E daí manipulou e mostrou que isso aqui também era divisível, tá? E a volta também é parecido. Mas a questão maior aqui é entender que o problema desse entender é que uma parte das pessoas só provou um sentido, então só ganhou metade, tá bom? A primeira, o item A, desculpa, o problema aqui todo mundo fez basicamente, só que eu não considerei a questão toda, por quê? Porque eu pedia, dê exemplo de uma relação de equivalência em um conjunto X, tal que X seja um conjunto finito e que seja um conjunto que contém exatamente 18 elementos. Então todo mundo usou o exemplo que eu já imaginei, que foi da congruência módulo N. Aquela relação de congruência lá em Z que a gente definiu, que X era congruente a... X relacionava com Y, né? Se somente X é congruente a Y módulo N, essa congruência módulo N quer dizer o quê? Isso aí significa dizer que o X menos Y é um múltiplo de N. Ninguém falou que era isso. Tinha que dizer, porque a relação de equivalência tem que explicar. Porque eu posso, por exemplo, quando a gente fala lá de subanel,
congruência módulo subanel A, quer dizer o quê? Que a diferença do x é congruente a y módulo A se o x menos y pertence a A. No grupo também tem essa congruência módulo alguma coisa, a gente usa como um símbolo mais geral, tendo um significado específico em cada situação. Então, por isso não ter sido explicitado, eu retirei 1/10, tá? Retirei só 1/10 do item, tá bom? Então, da primeira era o que eu tinha para comentar. Vamos passar adiante. Bom, a segunda, no caso aqui da segunda, a questão foi mais em relação a esse item A. O item B a maioria fez, mas eu também tirei uma pontuação porque nas propriedades que iam provando, né, pega um elemento que está nesse conjunto aqui, e outro para provar que a diferença e a multiplicação de um elemento aqui por um outro qualquer dizer também estava, a pessoa esqueceu de dizer, tal elemento está em tal ideal. Então teve alguns problemas de notação lá. Eu lendo, eu entendo, mas precisa escrever isso, porque fazia parte, eu falei isso, tem que argumentar, tem que escrever corretamente, né? Colocar, até porque vocês tiveram tempo para pesquisar, para ler e depois escrever, tá? Então o item B essencialmente foi isso. Por causa dessas faltas de indicações, eu acabei tirando 1/10. E o item A, verificar que esse camarada aqui era um ideal de Z, certo? Aí aconteceu o seguinte, teve as pessoas que fizeram corretamente, teve as pessoas que erraram, porque quando a parte que dá um pouco mais de trabalho aqui é mostrar que quando eu pego dois elementos aqui, M e N, por exemplo, em I, que M menos N pertence. Porque aí você tem que mostrar que alguma potência aliás, aqui isso, você tem que mostrar que alguma potência de M menos N, né, ela é divisível por 64. Que aí tem um processozinho lá, você pegava que se o M pertence, M elevado a P pertence... desculpa. Existe um P tal que M elevado a P é divisível por 64, né? Se N pertence a esse camarada aqui, a esse conjunto. Vai existir um Q tal que N elevado a Q é divisível por 64. Então, quando você pegava o M menos N, você quer mostrar que M menos N elevado a alguém é divisível por 64. Ou seja, 64 vezes alguém. Então, no caso aí, o candidato natural era pegar M menos N elevado a P vezes Q. Aí usava o binômio de Newton, desenvolvia e você mostrava isso. Só que teve algumas pessoas que só argumentaram que se você pegasse M aqui e N aqui também, a diferença pertencia, mas não explicou o porquê. Como esse era o item que dava mais trabalho, quem fez isso eu não considerei, tá? Porque era justamente o item mais trabalhoso que precisava ser demonstrado realmente, tá? E teve as pessoas não foram muitas, mas teve uma ou duas pessoas, não lembro agora, mas teve uma pequena quantidade de pessoas que só aprovou esse item, que é o mais importante, claro, mas também não podia deixar de comentar os outros dois, que o conjunto é diferente de vazio, que tem um elemento neutro, e que é fechado com relação à multiplicação de qualquer elemento de Z. Nesse caso também eu não considerei, porque a demonstração fica incompleta, tá? Então foi isso no caso da segunda questão. Bom, no caso da terceira, o problema aí foi o seguinte, eu acho que teve algumas pessoas que cometeram um erro de leitura, porque o item A fala assim: seja um anel, mostre que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B para quaisquer AB pertencente a A, se somente se A é comutativo, tá? Não, essa não, essa daqui é outra questão, é porque eu confundi. No caso desse item A da terceira, a maioria acertou, só que teve pessoas que só escreveram, não justificaram nada, tinha que justificar, tinha que dizer, né, pelo menos escrever lá, na ida, por exemplo, se isso é igual a isso, quando você desenvolver esse lado, aí você vai ter esse termo, vai ter esse, mas vai aparecer mais AB e menos BA. Só que como ele é comutativo, né, AB igual a BA, então aí você cancelava. E no outro sentido, você tem que ele é comutativo, vale isso, mas a pessoa não comentou na volta que ele é comutativo, só cancelou, então eu também, nesse caso, eu não tirei tudo. Eu tirei 1/10 porque foi uma resposta que não estava justificada corretamente, tá? O item B foi a mesma coisa. O item B também é simples, porque é só desenvolver essa conta aqui e usar esse fato, só que teve gente que só escreveu e não colocou a informação disso, certo? E eu, nesse caso, tirei uma pontuação. Quem colocou o enunciado
e resolveu, tá? Eu ainda considerei, porque eu levo nesse caso em conta que a pessoa escreveu enunciado e ela está se guiando pelo enunciado para resolver. Agora, quem botou só a solução e não colocou a informação correspondente que precisava ser usada, eu tirei 1/10, tanto nesse caso quanto nesse. Mas a maioria, se eu não me engano, fez. Teve nenhuma questão mais delicada a se considerar, não. Bom, a quarta, né? Nessa quarta, o problema aqui essencialmente foi o seguinte. Essa quarta era uma questão de lista também. Eu pensava que todo mundo ia acertar, certo? Mas teve algumas pessoas que se embananaram. O problema maior aqui foi com relação justamente a essa questão do elemento neutro, do anel A com essas operações, né? Do conjunto A com essas operações definidas aqui. E do elemento inverso, tá? Teve pessoas que se confundiram com essa questão da unidade também. Teve pessoas que se confundiram e escreveram que o elemento neutro é um elemento lá que a gente chama de zero, tal que A mais B é zero. Não, pelo amor de Deus, pessoal. Elemento neutro é um elemento que tem a propriedade que quando você opera ele, no caso aqui dessa soma, né, no caso da soma, é um elemento que quando você... E no caso da multiplicação também, quando você opera com um elemento fixo qualquer, dá esse próprio elemento, tá? Então, no caso aqui, ou seja, eu pego um A qualquer no anel A, e aí eu pego no conjunto A e opero ele de acordo com essa soma, com esse zero, o resultado tem que dar o próprio A. Então, por aqui mesmo você já conseguiu enxergar que esse camarada tinha que ser, que esse elemento, ele tem que ser o -1. Porque quando você opera A com -1, o que é que vai acontecer? Né? Claro que o -1 vai poder tomar aqui, porque o A tem unidade, então se ele tem unidade de 1, -1 pertence a ele também. Isso aí eu nem levei em consideração quando não colocaram, justificaram, eu até depois pensei, eu digo, não, mas nesse caso eu vou deixar. Então, o elemento neutral é -1 e a unidade... Tá? E consequentemente a pessoa errou o inverso, quem fez isso, porque se botou o elemento neutro com essa ideia de que A mais B era zero, né, o zero é o elemento neutro, obviamente que o elemento neutro que você encontrou aí vai estar errado, e obviamente que o inverso vai estar errado também, certo? E a unidade não é a unidade do anel A, a unidade desse anel aqui, desse A com essas duas operações, quem é o 1 dessa operação aqui é o zero. Só substituir aqui. Se você bota no lugar do B 0, o zero, o elemento neutro da soma do A, vai ficar como? A vezes 0, que é 0. Aqui vai dar o próprio A e aqui vai ser 0. Então vai dar o próprio A. Então quem faz o papel de elemento neutro aí do produto, né, desse produto bola aí, é o 0, o elemento neutro da soma de A, certo? E no caso, quem errou essa questão, são seis itens que você tem que demonstrar aqui. Cada item que foi demonstrado de forma errada, eu tirei 1/10, tá? Tirei 1/10, certo? E, consequentemente, nessa situação em que eu mencionei que a pessoa errou o elemento neutro e o inverso, a pessoa perdeu 2/10 aqui. Se errou o elemento neutro desse camarada, perdeu 1/10 aqui também. Geralmente foi isso que aconteceu nessa questão. Tá bom? Bom, na quinta, o que é que a gente tem agora? Nesse caso, o item A. Bom, aqui dizia, decida ser verdadeiro ou falso e justifique, certo? Eu não lembro de ter ninguém que só disse que era verdadeiro, falso e não justificou. Quem fez isso eu não considerei. Porque aqui é muito claro, justifique. Se a pessoa não justificou, disse que é verdadeiro ou falso, mas não justificou, eu não considerei a resposta, tá? Então, o item A, esse item A é verdadeiro, porque no conjunto das matrizes, a gente até viu isso em sala, que dá para a gente achar uma infinidade de exemplos de matrizes, quando eu pego essa matriz e multiplico por ela mesma, dá uma matriz nula. O exemplo mais simples era só pegar qualquer matriz de ordem 2 com uma das entradas diferentes de 0 e todas as outras iguais a 0. Qualquer uma dessas servia como exemplo, porque a entrada lá você pode variar qualquer valor, você bota um A qualquer, real, sempre vai dar, independente de quem seja o A, quando você multiplica a matriz. Então, por exemplo, a matriz A0, 0, 0, A0 em cima, né, e 0, 0 embaixo, por exemplo, quando você multiplica ela por ela mesma, dá a matriz nula, independente de quem seja esse A. Então, como ele é um número real qualquer, você tem infinitas matrizes desse tipo que tem essa propriedade, então ela é verdadeira. E podia colocar isso aí em qualquer outra posição e mantendo as outras iguais a 0. Todo anel booleano é comutativo.
tá? Bom, aí o que era para ser provado aqui, que quando eu pego dois elementos x e y qualquer nesse anel, que ele tem essa propriedade, né? Eu chamava ele de um anel A, com as operações de soma e produto aí que está definida nele, né? De modo que ele é um anel. Mas você pega x e y, você tem que mostrar que x vezes y é igual a y vezes x, para ele ser comutativo, né? Problema é que teve gente que usou um fato que devia ter demonstrado, que no anel booleano, quando você pega... que o anel booleano quer dizer o quê? Que todo elemento ao quadrado é igual a ele mesmo, tá? Ou seja, todo elemento ele é idempotente. Então, dessa propriedade, você vai mostrar duas coisas, que para um elemento qualquer, o inverso dele é menos ele, né? Aliás, desculpa. Para qualquer elemento x... O inverso aditivo de x é o próprio, ele mesmo. Ou seja, x é igual a menos x, tá? Né? Porque dado um elemento qualquer x, o inverso dele é menos x. Então, quando o anel é booleano, esses dois camaradas coincidem. O x coincide com menos x. E usando essa informação, você ia concluir, né? Você concluir essa daí como? Pegando x mais x, que é igual a x mais x ao quadrado, e você chegaria daí que o x é igual a menos x. Depois você pegaria x mais y, isso vai ser igual a x mais y ao quadrado, porque é booleano, camarada, né? E essa soma é a soma no anel, então se x e y são elementos, x mais y pertence. Você desenvolveu o lado que tem o quadrado e usar essa informação anterior que você provou para mostrar que nessa soma aí vai aparecer obviamente x vezes y, y vezes x, você vai mostrar que x vezes y é igual a menos y vezes x, certo? Na verdade você vai mostrar só pela conta, aí você vai usar a primeira parte, né, que como o inverso do menos yx é o xy, aí pela igualdade você chega nisso. Só que teve gente que só disse que para o caso, como ele é booleano, para todo elemento A é igual a menos A. Nesse caso eu não considerei, porque tinha que provar isso. Porque na verdade é uma informação que precisa ser provada a partir do que está sendo dito aqui, tá? Você pode dizer, mas tem o resultado de um livro, mas era uma coisa que devia ser demonstrado no item, tá? Porque só foi dito isso, então não era, digamos assim, uma das partes importantes a ser demonstrado, tá? Então, no caso aqui do item B é verdadeiro, só que tem esse problema da justificativa. Quem também colocou que era verdadeiro ou falso, mas errou a justificativa, eu também não considerei. O mais importante é a justificativa, tá? Aí no item C, o item C é falso, tá? Ele diz que o anel Z9 possui 4 divisores de 0, enquanto que o anel Z23 possui 2. Bom, no caso aqui do Z9, a gente viu que quando o Zn, o N não é primo, esse camarada nem domínio de integridade é, então ele vai ter divisor de 0 no caso do Z9. Quando o N é primo, então é um corpo, e nesse caso não possui divisores de 0, tá? Então a única coisa que tinha que se acrescentar é que nesse caso aqui, ele não tem 4, ele só tem 2. Aí você podia fazer ou a conta de todos os produtos possíveis e mostrar que só tinha o 3 e o 6 com essa propriedade de que você podia ter produtos de parcelas que envolviam 3 barra e o 6 barra dando 0 barra, tá? Ou então usar um teorema que algumas pessoas usaram, a história lá que dois elementos do Zn, eles são divisores de... Um elemento é divisor de 0 quando o MDC dele com esse camaradinho aqui com N, né? Na verdade, assim, você tem Zn, aí você diz que um elemento A pertencente a Zn, ele é divisor de 0 quando você pega o A e o N, né? No caso, a barra, né? Você olha lá para o A, para o representante, e para o N, e o MDC deles é diferente de 1, certo? Então, teve gente que usou isso, teve gente que fez a conta. Mas teve gente que esqueceu de dizer que esse camarada aqui, ele é um corpo, ou pelo menos um domínio de integridade. Só diz assim, não tem porque 23 é primo. Sim, mas e daí? Se ele é primo, o que é que tem? Né? Quem fez isso, né, esqueceu de justificar que o 23 é primo e por isso o Z23 é um corpo, eu tirei 1/10, ainda considerei a metade da pontuação para cá, porque como são duas coisas a justificar, 0,4 seria 0,2 para cada um, tá? Mas no mais o que teve algum problema foi nesse caso do Z23, porque algumas pessoas disseram que o 23 era primo, mas esqueceu de dizer o que é que isso implicava, tá bom? Então é falso. E o item D, era esse que eu tinha me confundido lá na terceira. O item D é falso, porque diz o seguinte: se A e B são elementos de um anel qualquer, então isso aqui é igual a isso aqui, tá? Quando você diz... Então a questão aqui esse A e B está errado, era para ser minúsculo, mas enfim, isso aí é o de menos.
dá para entender que eles deveriam ser minúsculos. Quando você pega isso aqui e desenvolve, vai ficar ao quadrado mais AB mais BA igual a B quadrado. Então, quando você compara com isso aqui, né, e você cancela e escreve isso aqui como sendo 2AB, o 2AB como sendo AB mais AB, vai cancelar de um lado e do outro, então vai ficar AB de um lado, BA do outro, então você vai ter que, se essa igualdade ocorre, isso implica que o anel tem que ser comutativo. Né? Então não vale para um anel qualquer, então é falso. Teve pelo menos uma pessoa, não lembro se foi só uma, mas teve pelo menos uma pessoa que eu me lembro que colocou que era verdadeiro porque o anel é comutativo, mas ninguém está dizendo isso, está dizendo que na verdade o item D está afirmando que é para um anel qualquer que essa igualdade é verdadeira e ela não é verdadeira sempre, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, porque eu olhei aqui, a bateria do meu celular está próxima a descarregar, então a câmera, por si só, a câmera nem já vai funcionar daqui a pouco. Quando a carga fica baixa, ela fecha sozinha e a gente não consegue usar. Então, já fica comentada aí a resolução até a questão 5, tá? E aí eu vou fazer um outro vídeo comentando o restante da prova, beleza?